Tarde da noite, vejo relatos de fechamento do espaço aéreo iraniano. O Pentágono está pronto e pilotos já decolaram. Um ataque iminente dos Estados Unidos da América ao regime islâmico está prestes a acontecer. No mundo todo, as pessoas prendem a respiração e então, no último minuto, Trump cancela tudo, sem ataque, sem intervenção. O Irã reabre seu espaço aéreo e Trump anuncia à imprensa que o regime islâmico cessou assassinatos e execuções, tornando a intervenção desnecessária. Bem, essa é a desculpa oficial, mas a verdade é outra. A Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos pediram para ele parar o ataque. Não é apenas um pedido. Eles negam o acesso ao espaço aéreo e, no caso do Catar, proíbem usar a base americana no país para lançar o ataque. Porque as nações que temeram o Irã por décadas agora estão agindo como seu principal escudo contra a intervenção americana no Oriente Médio. Sempre há muitas camadas em uma história que muitas vezes não são contadas, e é exatamente isso que vamos fazer hoje, mas estamos nos adiantando demais. Para entender, vamos ao começo. Sou Mir Queixa e este é o JNS Televisão. Retornemos a 1971. Os Estados Unidos enfrentam problemas. Estão perdendo a guerra do Vietnã, estão financeiramente quebrados e ainda presos na Guerra Fria contra a Rússia. Para piorar, o Império Britânico deixou o Golfo do Irã, abandonando a principal fonte mundial de petróleo sem administração. Isso gera um grande vácuo de poder que os americanos temem que os soviéticos preencham. O Irã controla o fluxo de energia para a Europa e Ásia. Caso a Rússia assuma esse controle, será catastrófico para o Ocidente. Alguém precisa supervisionar isso, mas como os Estados Unidos da América não podem se dar ao luxo de enviar 100.000 soldados, eles criam uma estratégia dos dois pilares. E aqui está o acordo que eles fizeram. É uma divisão de tarefas. O primeiro pilar é com o Irã. Eles são a força. Washington enxerga no Shah do Irã um líder secular e ambicioso, interessado em recriar o Império Persa. Eles venderam a ele suas armas mais avançadas, tanques, destroyers e o famoso F-14, o caça a jato mais sofisticado da época. Atualmente, só os Estados Unidos da América e o Irã têm autorização para voar com eles. Em troca, o trabalho do Shah é patrulhar as águas, manter as rotas de navegação abertas e garantir que os soviéticos não tenham nenhuma ideia. O segundo pilar dessa estratégia dos dois pilares é a Arábia Saudita. Eles são o banco, não têm população para um exército como o Irã, mas possuem legitimidade espiritual. Eles podem combater o comunismo com sua religião, impedindo sua disseminação nas nações árabes. Mais importante, possuem dinheiro ilimitado. O trabalho deles é manter o mundo árabe anticomunista e estabilizar os mercados de petróleo. Nos anos 1970, países produtores de petróleo, como o Irã, têm grandes populações para sustentar e extraem todo o petróleo possível apenas para cobrir despesas, sem flexibilidade. Já a Arábia Saudita se destaca por ter pouca população e grandes reservas. Eles podem manter milhões de barris no subsolo, o que gera capacidade ociosa. Se o Irã tentar chantagear os Estados Unidos da América elevando preços, a Arábia Saudita pode só abrir uma válvula, inundar o mercado com seu petróleo excedente e derrubar o preço de forma eficaz. Eles são quem controlam o preço do petróleo. Vale notar que o rei deles é visionário, não é amigo de Israel e considera os russos a maior ameaça ao Islã. Ele percebe que os Estados Unidos da América são bons aliados, pois podem ajudar a resolver problemas reais que enfrenta na Arábia Saudita. Em 1974, eles oficializam: o Tesouro dos Estados Unidos da América vai secretamente a Riad para firmar o acordo do petrodólar. É pura genialidade na sua simplicidade, mas também é algo que impacta drasticamente o mundo até hoje, e a maioria das pessoas nem sequer sabe disso. Os termos são bem diretos. Os Estados Unidos da América aceitaram garantir total segurança militar à Arábia Saudita e, principalmente, usar o Exército de Engenheiros dos Estados Unidos da América para modernizar países, construindo bases militares, portos e universidades, transformando-os de desertos em superpotências. Lembre-se, essa é uma época em que as monarquias árabes estão caindo como moscas. Você tem o Egito, etc. E os sauditas querem proteção contra isso.
Em troca dessa proteção, os sauditas aceitam vender petróleo apenas em dólares e reinvestir os lucros excedentes no Tesouro dos Estados Unidos da América, bronze. O que isso significa para quem não é obcecado por economia? Os sauditas, com maior excedente de petróleo, ditam as regras. E ao precificar o petróleo em dólares, eles efetivamente forçam todos os países do mundo que querem comprar petróleo a fazê-lo em dólares. Isso faz o dólar ser muito procurado, estabilizando a economia dos Estados Unidos, o que continua até hoje. Você sabe como pode morar em outro país, mas ainda assim sabe quanto vale o dólar. Isso acontece por causa do sistema petrodólar. Todo país precisa ter dólares para poder interagir com o mercado de petróleo. Como possuem dólares, utilizam essa moeda para impulsionar a economia. Os sauditas cederam seu domínio econômico aos Estados Unidos da América em troca de tecnologia e proteção. Eles também investiram todo o dinheiro extra que tinham nos Estados Unidos da América, dando aos Estados Unidos espaço para crescer e se desenvolver, porque era muito dinheiro. Como os Estados Unidos da América apoiavam Israel, os sauditas evitavam parecer sionistas. Tudo foi feito em segredo, com os Estados Unidos da América criando entidades secretas exclusivas, impossíveis de rastrear do mesmo modo. Enfim, essa história fica para depois. Agora faz sentido porque o relacionamento com os sauditas é mais crucial do que pensávamos. Mas estou me adiantando, porque com a economia dos Estados Unidos da América estabilizada, os sauditas estão fortes e as capacidades militares do Irã estão crescendo. Parece que tudo está bem até 1979, o ano em que tudo desmorona. Como discutimos no nosso episódio anterior, o braço forte, o Shah do Irã, cai. Os Estados Unidos da América assistem horrorizados enquanto seu principal aliado na região, que controlava o petróleo, é deposto. Não foi um exército soviético, mas uma revolução religiosa do Ayatollah Khomeini, nosso melhor amigo. Não quero me alongar, mas precisamos ser honestas. Isso ocorreu principalmente por um grave erro de cálculo dos Estados Unidos da América. No fim dos anos 70, Washington já estava um pouco cansada do Shah. Ele se tornou arrogante, elevou os preços do petróleo para inflar o ego e ignorou conselhos dos Estados Unidos da América. Assim, o governo Carter fez uma aposta fatal. Eles olharam para a oposição e pensaram: talvez possamos trabalhar com esses novos caras. Talvez se livrar do Shah não seja a pior coisa, e eles estavam completamente errados. Não conseguiram um parceiro melhor. Eles criaram um regime que fez 52 diplomatas americanos reféns e chamou os Estados Unidos da América de Grande Satã. O resto da história já conhecemos. Toda a tecnologia que demos ao Irã por proteção contra os soviéticos agora está com o Ayatollah louco. Bilhões de dólares em tecnologia americana avançada investidos no Irã agora estão com um inimigo. O Shah cai e, de repente, Washington e a Arábia Saudita enfrentam o mesmo pesadelo. Eles não estavam apenas com medo de que o Irã fosse cruel com sua população, eles estavam com medo de duas coisas muito específicas que ameaçam o mundo ocidental. Primeiro, o novo regime iraniano não era só um governo, mas uma causa. Como já discutido, o Ayatollah Khomeini afirma que a monarquia é anti-islâmica ao assumir o poder no Irã e depor o Shah. Ele transmite ao povo da Arábia Saudita, Kuwait e Bahrein, que são muito religiosos, que seus reis são corruptos. Marionetes americanas, levantem-se e derrubem-nos como fizemos. Os sauditas estão apavorados. Eles viam o Irã como um vírus capaz de infectar sua população e dissolver fronteiras. Essa ameaça os desagrada, e o pesadelo logístico que a acompanha é o verdadeiro temor americano. Veja um mapa do Golfo Pérsico. Existe uma porta estreita na parte inferior, o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 30% do petróleo marítimo mundial diariamente. Se o Irã dominasse ambos os lados do Golfo, poderia bloquear a passagem e paralisar rapidamente as economias da Europa, Japão e Estados Unidos da América. Então, a estratégia que os Estados Unidos da América e os sauditas elaboram é implacável. Trata-se de contenção. Eles percebem que não podem invadir o Irã. Era grande e as montanhas muito acidentadas. Por isso, precisam esgotar a revolução. Eles querem que o exército iraniano fique tão ocupado sobrevivendo que não consiga derrubar outros governos. E a solução? Eles encontram um contratado. Saddam Hussein, do Iraque, era um ditador secular que odiava os fanáticos religiosos do Irã. De forma cínica, Estados Unidos e Arábia Saudita o apoiam para iniciar uma guerra. A Arábia Saudita financia com bilhões de dólares, enquanto os Estados Unidos fornecem inteligência, tecnologia e imagens de satélite.
Eles não querem a vitória de Saddam Hussein, apenas que o Irã perca. De 1980 a 1988, durante 8 anos brutais, isso funciona. A guerra serviu como válvula de escape, contendo a Revolução Iraniana e garantindo o fluxo de petróleo pelo estreito. Quando a guerra acabou, os Estados Unidos notaram um problema. Você não pode simplesmente continuar contratando ditadores locais para fazer o trabalho sujo por você. Eventualmente, eles podem sair do controle, o que, como você deve se lembrar, Saddam Hussein fez. Ele era uma pessoa terrível e provavelmente não é lembrado como aliado dos Estados Unidos da América, embora tenha recebido apoio do país. Em 1990, os Estados Unidos mudam de estratégia, deixam de usar intermediários e passam a se instalar diretamente na região, trazendo consequências até hoje. Isso marca a mudança. Nos acostumamos com centenas de milhares de tropas americanas no Oriente Médio e a maioria das pessoas para aí. Elas acham que os Estados Unidos da América intervêm apenas por causa do petróleo, mas na verdade é mais complexo. Trata-se do dólar. Devemos compreender que a relação entre Estados Unidos e Arábia Saudita vai além de uma aliança militar. É o motor da economia americana. O acordo feito em 1974 ainda nos impacta hoje. Sim, foi genial em sua simplicidade, mas é essencial para o poder global dos Estados Unidos. Por isso, o dólar se mantém forte. E isso é baseado nos sauditas. A disposição dos Estados Unidos em proteger a família real não era altruísta, era baseada no fato de eles reembolsarem e colocarem esses bilhões de dólares de volta no Tesouro dos Estados Unidos da América. Assim, os Estados Unidos da América mantêm grandes déficits sem destruir a economia. Os sauditas mantêm a demanda global pelo dólar e financiam a dívida dos Estados Unidos da América. Quando os Estados Unidos da América mandam tropas ao Oriente Médio, protegem não só poços de petróleo, mas também o valor da moeda na sua carteira. Nos últimos anos, os sauditas notaram que essa proteção do acordo pode ser falsa. É por isso que um momento que aconteceu em 2019 é meio que crucial. Nas primeiras horas da manhã de setembro, um enxame de drones e mísseis de cruzeiro fabricados no Irã atingiu instalações de processamento de petróleo na Arábia Saudita. Um ataque devastador reduziu quase 50% da produção de petróleo da Arábia Saudita em minutos. Os sauditas, lembrando do acordo, esperaram que os Estados Unidos da América usassem toda a sua força militar contra o Irã, como combinado. Vocês ficam com o petróleo e nos dão proteção. Mas Trump respondeu de forma surpreendente, dizendo que o ataque foi lamentável. É um ataque à Arábia Saudita, não aos Estados Unidos da América, então não queremos intervir. Ele hesitou e não houve retaliação americana adequada. Isso mudou o cálculo na Arábia Saudita. Eles perceberam que estavam vulneráveis e que todo o seu futuro econômico. A visão 2030 deles, projeto trilionário para reduzir a dependência do petróleo e criar cidades futuristas como Naom, estava em uma casa de vidro. Veja, os sauditas sabem que o petróleo está perdendo importância. Ainda assim, ele continua sendo muito importante. Mas com o tempo, à medida que a energia verde chega, os países vão precisar de outras coisas para impulsionar suas economias. Os sauditas apostam em criar um polo global de turismo e tecnologia. Mas se houver mísseis iranianos caindo sobre seus aeroportos, o turismo e a tecnologia realmente não vão se desenvolver. Eles entendem que, se os Estados Unidos da América não enfrentarem o Irã, terão que apaziguá-lo, tornando a situação mais perigosa. Como dissemos, Arábia Saudita e Irã eram inimigos ideológicos com Khomeini no poder, mas agora os sauditas perceberam isso. Espere, talvez apoiar o Ocidente não seja o mais inteligente para nós. Talvez seja melhor para nós intermediar algum tipo de acordo de paz com o Irã, assim estaremos em território seguro. Em março de 2023, Arábia Saudita e Irã restabeleceram relações em acordo intermediado por Pequim, não pelos Estados Unidos da América. Os sauditas fizeram um seguro, cientes de que o Irã depende da China para vender grande parte do seu petróleo, com Pequim como garantidora. Os sauditas asseguraram que, se o Irã os atacar, estará ameaçando sua própria sobrevivência econômica. Mas veja com quem eles decidiram se aliar. Os sauditas mudam discretamente de direção, antes focados no Ocidente e Estados Unidos como parceiros. Agora eles observam chineses e iranianos, algo que os americanos notaram. Isso é um pouco problemático.
Lembre-se, aliás, que o acordo que a Arábia Saudita tem com o Irã para proteger seu próprio território é com o regime atual. Se os Estados Unidos da América atacarem e derrubarem o Ayatollah, mudando o regime, o acordo Arábia Saudita-China será anulado. Os sauditas veem a queda dos mulás sem considerar isso uma libertação para o povo iraniano, por quem não se importam. Eles veem o caos que arruinaria a economia deles. Então, ironicamente, os sauditas se tornaram os principais defensores do status quo no Irã. É preocupante para os Estados Unidos da América que os sauditas busquem proteção na China e no Catar, pois não precisam mais do acordo do petrodólar. Se venderem petróleo em yuan, o poder econômico dos Estados Unidos da América será ameaçado, mas a situação é mais complexa. Se você olhar para um mapa das ideologias do Oriente Médio, os sauditas, embora não sejam ocidentais, tradicionalmente estiveram alinhados com os Emirados Árabes Unidos, Dubai. Ambas as nações integravam o bloco anti-islamista, o que era relevante por representarem grande parte do Oriente Médio. Elas são as autocracias progressistas e modernizadoras que veem grupos como a Irmandade Muçulmana e o Hamas como uma ameaça ao seu governo. Do outro lado, Irã e Catar eram patronos do islamismo político. O Catar abriga a Irmandade Muçulmana e o Irã apoia Hamas e Hezbollah. Por anos, a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos mantiveram aliança para controlar o eixo revolucionário islamista. Mas há poucas semanas essa arquitetura mudou. Uma manchete que a maioria de nós deixou passar nos ensinou uma nova direção suspeita para os sauditas, que, se você estivesse prestando atenção, talvez já tivesse começado a notar em 2023. Eles, de repente, começaram a fazer inimigos de seus antigos amigos nos Emirados Árabes Unidos e a se aproximar do Catar. E quanto a isso, bem, surgiram relatos de que os sauditas estão apoiando forças que, na verdade, estão entrando em confronto com os separatistas apoiados pelos Emirados Árabes Unidos no sul do Iêmen. Não foi só uma escaramuça, mas um sintoma de um problema muito mais profundo. Sauditas e emiradenses agora são rivais econômicos, disputando o mesmo capital estrangeiro e status regional. Os sauditas acham que os Emirados Árabes Unidos os estão enganando e querem se afirmar como a principal força no Oriente Médio. Eles decidiram cortar o relacionamento com os Emirados Árabes Unidos, mas também estão se afastando de outros países. Eles estão abandonando a mentalidade ocidental, aproximando-se da China e do Catar, que pode financiá-los se o projeto de 2030 falhar. Eles acabam se aliando a um lado bastante problemático. Também é um indicativo de um caminho muito mais preocupante para os próximos anos, porque os sauditas estão preocupados que sua reestruturação financeira não esteja acontecendo rápido o suficiente. Buscam novos aliados com ofertas diferentes, e é aí que o Catar entra. O Catar divide um grande campo de gás com o Irã e, por isso, sempre manteve relações de trabalho com o país. Ao se aproximar do Catar e se distanciar dos Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita busca garantir sua segurança. Eles se alinham ao eixo Catar-Irã, não por ideologia, mas porque o Catar pode intermediar com o Irã para garantir a segurança do reino. Isso preocupa muito mais os Estados Unidos da América. Não digo que a mudança da Arábia Saudita e do Catar seja o único motivo para os Estados Unidos da América não atacarem o Irã. Parece uma resposta insuficiente por si só, mas vou dizer o seguinte: isso marca uma mudança muito grande na geopolítica do Oriente Médio, que, claro, acaba impactando os Estados Unidos. Os sauditas estão se afastando do guarda-chuva de segurança americano e caminhando para um modelo de integração regional com seus antigos inimigos. E isso não está sendo discutido o suficiente. Tipo, lembre-se do fato de que os sauditas fizeram um acordo com o Irã que eles perderiam. Eles não querem a mudança de regime, mesmo sendo terrível. Esse é mais um motivo para não se animarem, mesmo com a queda do antigo inimigo ideológico. Ideologias atrapalham quando as finanças estão sob ataque. A mídia, como sempre, é negligente, mostra partes da história, mas não conecta os pontos. Você já deve ter lido muitos artigos sobre intervenção dos Estados Unidos da América no Irã, mas parte dessa história foi ignorada. Você conhece o petrodólar? Preferimos focar em política de personalidades ao invés do principal fator de decisão, certo? Tudo isso é importante, mas ainda não expliquei por que, como israelense, falo sobre isso. Não se preocupe, tudo faz sentido. Me interesso sobre onde isso deixa Israel, pois é preciso olhar além das manchetes, já que a mídia foca se haverá ou não tratado de paz entre a Arábia Saudita e Israel.
O jogo real ocorre nos bastidores, enquanto a normalização pública está parada. Não dá para ser amigo de Israel tentando agradar o regime iraniano. Israel entendeu há anos que nesta região não se pode confiar em diplomacia ou acordos assinados. É preciso ter influência e ser essencial, por isso a estratégia atual está em ação. Apesar da influência sobre os Estados Unidos da América, os sauditas têm grande vulnerabilidade geográfica, pois sua economia depende da exportação de petróleo. Atualmente, esse petróleo está preso entre dois pontos perigosos: o Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, e o do Mar Vermelho. Ambos são controlados pelo Irã ou seus aliados, e se uma guerra fechar esses estreitos, a economia saudita para. A China não pode resolver isso, o Catar não pode resolver isso, mas você adivinhou corretamente. Israel é o único que pode e tem feito isso nos últimos 2 anos, a portas fechadas. E enquanto estivemos lutando em várias frentes, Israel tem preparado o terreno para conectar a rede de oleodutos saudita à israelense. Lembre-se, Israel tem acesso à Europa. Essa infraestrutura cria uma rota segura que contorna completamente a marinha iraniana, enviando o petróleo saudita, além de inteligência artificial e dados, diretamente para o Mediterrâneo e para a Europa. Isso cria uma nova realidade. Os sauditas podem buscar apoio político na China, mas sua conexão econômica com o Ocidente passa por Israel. Aliás, a estabilidade no Oriente Médio se constrói não por sentimentos calorosos ou cúpulas, mas por necessidade fria e dura. Os sauditas não precisam gostar de nós, só precisam de nós. E neste momento, Israel está se posicionando como o único recurso sem o qual o reino não pode sobreviver, e sinceramente, o gênio disso não pode ser exagerado. Ouvimos o primeiro-ministro Netanyahu falar em reduzir a dependência dos Estados Unidos da América e muitos acham que ele se refere só ao envio de munições ou vetos na Organização das Nações Unidas, mas é um pouco mais profundo do que apenas ajuda militar. Trata-se de perceber que o futuro econômico do mundo pode estar localizado bem aqui no Oriente Médio, e nesse futuro é preciso apostar em várias possibilidades. O objetivo do jogo é ser visto como amigo indispensável, não como caridade. Me surpreende muito saber que essa estratégia de infraestrutura avançava e era planejada mesmo durante uma guerra em várias frentes. Enquanto as forças de defesa de Israel combatiam em Gaza e no Líbano, estrategistas já planejavam 50 anos de domínio econômico. Isso é genialidade. Então, onde isso nos deixa agora em uma dinâmica nova, complicada e incerta? Precisamos entender que a aproximação de Trump com o Catar e a Arábia Saudita é mais intencional do que pensávamos antes. Torná-los inimigos não é fácil. Suas decisões afetam todos os americanos, conscientes ou não disso. Se eles se aproximarem de ideologias anti-ocidentais, os americanos deveriam saber que armas avançadas estão sendo enviadas a essas pessoas. Assim como no Irã, é uma aposta conhecida dos americanos, mas Israel também está se precavendo discretamente. Estamos deixando de ser completamente dependentes do Ocidente e dos Estados Unidos como nossos únicos defensores. Em vez disso, estamos criando nossas próprias apólices de seguro de longo prazo para a segurança. E não somos os únicos. Veja os Estados Unidos. Por que decidiram buscar petróleo venezuelano? Washington não quer mais depender dos aliados do Golfo? Apesar da incerteza, estes são tempos empolgantes. Como sempre dissemos, o Oriente Médio é o lugar mais interessante do mundo. A lição é clara. Não devemos pedir favores ou alianças, mas criar influência para que possíveis inimigos dependam de nós. É isso que ocorre. Deixamos de depender dos Estados Unidos e buscamos uma relação de semi-igualdade. O shekel está indo muito bem e estamos fazendo o mesmo com os sauditas. Não estamos pedindo que gostem de nós, só estamos garantindo que eles não possam viver sem a gente. E isso meio que funciona, na minha opinião. Sou Ira Kai e até a próxima.